Oi pessoal, tudo bom? No nosso encontro anterior, aprendemos um pouco sobre as equações do primeiro grau. Nós aprendemos a identificar o que era uma equação, diferenciar sentença aberta de sentença fechada. Nós revemos como é que se resolvia a equação. E agora a gente vai ver equações do primeiro grau que aparecem de uma maneira um pouquinho diferente. Então vamos lá. A primeira equação que a gente vai ver são as equações fracionárias. Por que ela recebe esse nome? As equações fracionárias são aquelas equações do primeiro grau onde pelo menos um dos termos dela é uma fração algébrica. O que é uma fração algébrica? A gente viu em alguns vídeos anteriores o que era uma fração algébrica. A fração algébrica é aquela fração onde no denominador dela ela possui variável. Então, se no denominador tem variável, ela é considerada uma fração algébrica. Então, para ser equação fracionária, é necessário que em uma das parcelas dessa equação, uma das etapas dessa equação, eu tenho o quê? Uma variável no denominador. Olha aqui os nossos três exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho x mais 2 sobre 2 mais 15 é igual a 3 sobre x. Olha para minha equação inteira. Eu tenho variável no meu denominador? Tenho. Então, equação fracionária. Segundo exemplo, 1 mais 3b... Não, desculpa. 1 sobre 3 mais b menos 1 sobre b igual a 6. De novo, identifiquei porque tem variável no denominador, então é uma equação fracionária. No terceiro exemplo, você vai falar assim, Priscila, essa não é. Porque quando eu olho, eu vejo só assim, y elevado a menos 1, menos 7 igual a 8. Mas qual é a grande sacada? Aí é lembrar da propriedade de potência relacionada ao expoente fracionário. Ela está ali disfarçada que ali é uma fração. Quando a gente tem qualquer coisa que está elevado a um expoente negativo, ele está dizendo para a gente o quê? Galera, pega essa base e inverte. Então, aquele y elevado a menos 1, na verdade, é 1 sobre y. Logo, eu vou ter variável no denominador. Tem variável no denominador, equação fracionária. Ok, identificação, né? Se a gente vê a identificação, a gente pode ser fazendo direto? Não. Como eu tenho variável no denominador, é importantíssimo que eu verifique uma coisa chamada condição de existência. Por quê? Até então, todas as nossas resoluções tinham como conjunto universo, que é aquele conjunto que engloba todos os resultados possíveis que a minha variável tem. Meu conjunto universo era o conjunto dos números reais, que é o maior conjunto que a gente está trabalhando. Já na equação fracionária, como eu tenho variável no denominador, eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso ter o denominador zerado. A gente sabe que não pode ter divisão por zero. Então, eu tenho que excluir do meu conjunto dos reais qualquer número que zere meu denominador. Então, eu tenho que olhar uma condição de existência, que é uma restrição de existência daquela equação. Por exemplo, eu tenho 16,90 sobre x igual a 16,60 sobre x mais 27. Essas frações, elas são zeradas em dois casos. Elas são zeradas não, os denominadores são zerados em dois casos. Primeiro, x não pode valer zero, porque senão na primeira fração eu tenho um denominador zero, eu não tenho existência daquela fração. Na minha segunda fração, o meu x tem que ser diferente de menos 0,27. Por quê? X mais 0,27 tem que ser diferente de zero. Resolve-se na diferença como se fosse uma igualdade. X, ó, tá aqui, ó. X é diferente de menos 0,27. Então, a gente viu como identifica. A gente viu que é necessário verificar a condição de existência. Condição de existência é que o x não pode ter aquele valor. Logo, o meu conjunto universo é composto por todos os reais, com exceção daqueles valores que zeram a minha fração algébrica, que zeram o denominador da fração algébrica. E como é que a gente resolve, então? Na hora de resolver, primeira coisa, olhou, viu que é uma equação fracionária, a gente vai tirar as restrições, a gente vai verificar ali, ó, quem faz o denominador ser zerado. Olha o meu exemplo. Onde tem letra? Eu só tenho letra no denominador no x mais 4. Eu preciso que aquele x mais 4 seja diferente de zero. Então, se x mais 4 é diferente de zero, o meu x não pode valer menos 4. Por que é tão importante a gente fazer essa condição de existência no início? Porque depois que a gente resolve a equação fracionária, a gente tem que verificar se a conta, o resultado final da nossa equação, ela faz parte do conjunto universo. Se ela fizer, aquela resposta final é a resposta da minha equação. Se ela não fizer, você vai dizer que não existe solução possível dentro do conjunto dos números reais para aquela equação. Então, fizemos a condição de existência, vamos para a resolução. A gente volta para a nossa equação, tem fração, a gente já sabe.
Não posso somar frações onde os denominadores são diferentes. Primeiro passo, fazer o MMC. Tenho que fazer MMC entre os denominadores. Os meus denominadores são 3, x mais 4 e 2. Fazer o MMC entre números a gente já sabe. E quando tem letra, como funciona? Vocês vão fazer o MMC primeiro da parte numérica. Então eu faço MMC entre 3 e 2. MMC entre 3 e 2, 6. E aquele conjunto ali, x mais 4, como eu tenho variável, o MMC entre 6 e x mais 4 é o produto deles. Por isso que o nosso resultado final de MMC é 6 que multiplica x mais 4. Como é que a gente iguala esse denominador? Se vocês ainda têm um pouquinho de dúvida de como é que a gente faz para igualar esses denominadores, voltam uns videozinhos para a gente lembrar como faz a fração equivalente. Esse MMC passa a ser o nosso novo denominador e eu faço a equivalência dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. Então, minha nova fração vai ser menos 4 que multiplica x mais 4 sobre 6 que multiplica x mais 4, igual a menos 30 sobre 6 que multiplica x mais 4, mais 3 que multiplica x mais 4 dividido por 6. Desculpa, 3 que multiplica x mais 4 dividido por 6 que multiplica x mais 4. Por que eu faço o MMC dessas frações? Porque o objetivo na equação é igualar os denominadores para que eu elimine esses denominadores. Então, no próximo passo, a gente eliminou os denominadores e aplicamos a distributiva. Então, me acompanha. Quando eu aplicar a distributiva ali, menos 4 vezes x dá menos 4x. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Igual, menos 30 ali não tem ninguém para multiplicar. Repete ele. Na sequência, ali eu tenho uma distributiva para fazer. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 4, menos 12. Os próximos passos já é de uma equação do primeiro grau que a gente já está acostumado a fazer há décadas. Letra para um lado, número para o outro e a gente resolve. Passo o mais 3x para o outro lado, o menos 16 para o outro. A gente vai ficar com menos 7x igual a menos 2. Nossa solução é x igual a 2 sétimos. 2 sétimos faz parte do meu conjunto universo ou ele cai na restrição? Bom, faz parte do conjunto universo, porque minha restrição era menos 4. Então, x igual a 2 sétimos, está correto, é a solução da nossa equação e a gente encerra a equação por aí. Ok? Qual é o outro tipo de equação que a gente vai ter, além da equação fracionária? A gente tem as equações chamadas de equações literais. Por que elas são equações literais? Porque além da variável x, que é a nossa variável principal, é a variável que eu quero saber o valor, eu tenho incógnitas como coeficientes ou como termo independente. Então, vocês vão ver ali que eu vou ter mais de uma letra na mesma equação. Mas o objetivo vai ser encontrar um valor para a variável x. E o que eu faço com as outras letras? Elas vão compor o meu conjunto de resposta. Então, nessa equação literal, a gente não encontra como resposta um valor apenas numérico, igual a gente encontrava nas equações de primeiro grau normais e as equações de primeiro grau fracionárias. Olha os nossos exemplos só para identificação. Primeiro exemplo, x sobre a é igual a x menos 12 menos x. Está vendo que além do x eu tenho uma outra variável? Equação literal. Segundo exemplo, xm menos ax é igual a 2x menos m ao quadrado. Tenho mais de uma letra além do x, equação literal. Mas, Priscila, como é que a gente resolve? A gente resolve do mesmo jeito que a gente resolve as equações do primeiro grau. Então, resolvendo como a gente resolvia as equações do primeiro grau, olha os nossos exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho ali 2x menos 4t ao quadrado igual a 8. Minha variável é x, então eu vou isolar x. Vou ficar com 2x é igual a 4t ao quadrado mais 8. Nosso próximo passo é fazer o quê? Bom, eu observei que toda a minha equação é divisível por 2. Então, eu divido todo mundo por 2. Quando eu divido 2x por 2 dá x. Quando eu divido 4t ao quadrado por 2 dá 2t ao quadrado. Quando eu divido 8 por 2 dá 4. Então, a solução dessa minha equação literal vai ser x igual a 2t ao quadrado mais 4. De novo, não tem um resultado numérico disso. Nosso segundo exemplo, eu tenho ax mais 4 igual a 3 que multiplica menos 2b menos x. O que eu vou fazer? Primeiro passo é fazer distributiva para a gente não ter mais produto ali. A gente só ter soma, só ter adição algébrica. Então, olha o que eu fiz nesse passo. Multipliquei o 3 por todo mundo que estava dentro do parênteses. Repito, o ax mais 4 igual a 3 vezes menos 2b, menos 6b.
3 vezes menos x, menos 3x. Quem tem x para o primeiro membro, quem não tem para o segundo membro. Então, vai ficar ax mais 3x, que está aqui nessa linha, é igual a menos 6b menos 4. Nesse passo, a gente vai precisar relembrar o assunto que nós vimos há uns 2, 3 vídeos anteriores, que era sobre produtos notáveis e fatoração. Quando eu olho para aquela minha equação, eu observo que no primeiro membro, o x é um fator comum às minhas duas parcelas, então eu coloco ele em evidência. Quando eu colocar o x em evidência, ó, que eu tenho aqui, eu vou ficar x que multiplica a mais 3 igual, repito, o segundo membro, menos 6b menos 4. Se o objetivo é achar o x, quem está multiplicando o x desce como divisão. Então, x vai ser igual a menos 6b menos 4 sobre a mais 3. Priscila, por que naquele final tem um a diferente de menos 3? Porque a gente já viu em equações literárias, nesse mesmo vídeo, que eu não posso zerar o meu denominador. E se o a for igual a menos 3, ele zera o meu denominador. Tudo certo, pessoal? Então, já que a gente viu os outros tipos de equações do primeiro grau, a gente se encontra num próximo vídeo para a gente entender um pouco mais sobre os sistemas de equações do primeiro grau. Até mais!